Olá, seja muito bem-vindo à aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos falar acerca da eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. E você pode estar pensando, professor, isso é um tema tão difícil, tão denso, e na verdade não é. Quando você analisa a temática de uma forma comparativa, dando exemplos, ele fica muito mais fácil do que a princípio você achou que poderia te complicar na hora da prova. Então, vamos analisar a temática, vamos falar de eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, mas para isso vamos falar um pouquinho antes acerca do que é uma norma constitucional. Muito bem, o que é uma norma constitucional? Norma constitucional é toda aquela norma que tem valor jurídico supremo, hierarquicamente superior. É toda norma que se encontra no topo da pirâmide. É toda norma que tenha cunho constitucional. Aí você fala, professor, mas é fácil. Então, todos os artigos da Constituição são normas constitucionais. Sim, todos os artigos da Constituição são normas constitucionais. O preâmbulo da Constituição é uma norma constitucional? Não. O preâmbulo não tem natureza de norma constitucional. Portanto, não serve para controle de constitucionalidade, não é estudado quanto à eficácia e aplicabilidade, porque só serve para fins de parâmetro interpretativo. E o ADCT, que são os atos de disposições constitucionais transitórias, tem natureza de norma constitucional? Sim. Então, dá para a gente analisar a temática eficácia e aplicabilidade também do ADCT? Também. É igualzinho. Então, o estudo do tema eficácia e aplicabilidade, ele é restrito às normas que tenham cunho constitucional. São todas aquelas normas que estão inseridas formalmente no texto constitucional. E cuidado, hein? Independente do artigo, a análise é igual, porque entre normas constitucionais não existe hierarquia, não existe uma norma constitucional mais importante do que outra. Muito bem. Quanto à eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, a doutrina divide o estudo da seguinte forma. Que a gente fala, inclusive no edital aparece eficácia e aplicabilidade, e na hora de estudar mistura tudo. Então é isso que eu quero fazer com você nesse instante. Eu quero diferenciar a eficácia da aplicabilidade. Então eu vou fazer um pequeno esquema. Quanto à eficácia e quanto à aplicabilidade. As normas constitucionais, todas aquelas que tenham este valor, independente de qual seja, podem ser classificadas em normas constitucionais de eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Muito bem. A eficácia plena, contida e limitada das normas constitucionais significa o quê? Quando eu digo que eu vou analisar a eficácia de uma norma constitucional, eu falo acerca da produção dos seus efeitos. Então, eficácia, efeitos. A análise aqui é a produção dos efeitos desta norma. Portanto, a eficácia analisa os efeitos daquela norma. A eficácia, então, os efeitos que essa norma irá produzir podem ser plenos, contidos ou limitados, dependendo da norma a ser tratada. Agora, o que diferencia a eficácia plena da contida da limitada? A norma constitucional de eficácia plena é aquela que não admite, não precisa de regulamentação.
Por quê? Porque a própria norma constitucional já traz todos os elementos necessários à sua aplicação. Portanto, a produção de efeitos não depende, e melhor, não admite nenhuma complementação de outras normas. Então, olha só, a norma de eficácia plena é aquela que não admite complementação. Por que ela não admite complementação? Porque ela já traz todos os elementos necessários à sua aplicação. Então, numa norma constitucional de eficácia plena, há a possibilidade da lei regulamentar a questão? Não. Então, não cabe complementação, não cabe regulamentação por meio de uma lei. Por quê? Porque a norma constitucional já traz todos os elementos para fins de aplicação daquela norma. Ok? Então, a norma de eficácia plena admite complementação ou regulamentação? Não, porque ela já se basta. Ela é literalmente autossuficiente. Muito bem, se ela já traz todos os elementos para a produção dos seus plenos efeitos, não necessitando de nenhuma norma de que a complemente, que a regulamente, para sim produção desses efeitos, qual é a aplicabilidade desta norma? E quando a gente analisa a aplicabilidade, a gente pensa no momento. Qual o momento em que eu posso aplicar, dar vida a esta norma? Se ela já tem todos os elementos, a aplicabilidade é imediata. Desde já. Por quê? Porque ela não necessita e nem admite, inclusive, nenhum tipo de regulamentação na tentativa até de ampliar ou restringir aquela disposição. Já a norma constitucional de eficácia contida, ela também é uma norma que traz os elementos essenciais para fins de sua aplicação. Todavia, a própria norma constitucional autoriza a regulamentação daquela temática. Então, vejam só, na norma de eficácia contida, ela, norma constitucional, já é aplicável desde já. Por quê? Porque ela traz elementos fundamentais à produção dos seus efeitos. Então, ela já produz efeitos? Já produz efeitos. Todavia, ela admite a regulamentação, a complementação por outras normas. E por quê? Porque aqui eu vou tratar de questões específicas. Então, a Constituição, de forma genérica, estabelece a regra e a legislação infraconstitucional vai poder detalhar, tecer minúcias, tratar de forma específica aquela temática. Ok? Mas, não se esqueça, a norma já é apta a produzir os seus efeitos. A diferença da norma contida para a plena é que a norma plena não admite regulamentação. A norma contida admite regulamentação, aceita regulamentação. Se ambas produzem efeitos desde já, qual a aplicabilidade? A aplicabilidade de ambas é imediata. Muito bem, depois a gente vai dar exemplo, a gente só está analisando de forma teórica a princípio.
Então, as normas constitucionais, elas podem ser normas plenas, em que ela já traz todos os elementos e não dá margem para nenhum tipo de regulamentação, detalhamento em outra esfera. Já a norma contida, ela traz os elementos, mas ela autoriza, ela admite a regulamentação ou regramento em âmbito infraconstitucional. E ficou faltando quem? A norma constitucional de eficácia limitada. Olha só, a norma constitucional de eficácia limitada, ela, diferente da norma plena e contida, ela não traz todos os elementos necessários para a produção imediata de efeitos. Então, ela não traz os elementos necessários para que eu consiga que essa norma produza os efeitos que, a princípio, ela deva produzir. Ela necessita, ela precisa de uma regulamentação para aí sim produzir os seus efeitos. Então, na verdade, a norma de eficácia limitada, ela necessita, ela clama regulamentação. Então, veja só, a norma limitada precisa da norma regulamentadora para produzir os seus efeitos. Já a norma contida não precisa, mas admite. Até pode existir, mesmo não sendo necessária a existência dessa regulamentação. Então, se a norma limitada, ela não traz todos os elementos de maneira imediata para fins de produção dos seus efeitos, a aplicabilidade dela é desde já, eu consigo aplicar? Não, ela não traz todos os elementos, portanto, a aplicabilidade é imediata. Então, vejam só, já esquematizamos o básico. Você já tem elementos aqui para acertar a maioria das questões nessa temática. Então, as normas constitucionais, elas se dividem em eficácia plena, contida e limitada. A plena não admite regulamentação. A contida admite, mas não precisa. A limitada precisa de regulamentação. Agora, uma coisa é a eficácia, outra coisa é a aplicabilidade. Em comum, a plena e contida, aplicabilidade imediata, porque elas já são aptas a produzir efeitos, e a limitada mediata, porque ela não é apta a produzir os seus efeitos, até que haja uma norma regulamentadora disciplinando o tema. Muito bem. Agora eu quero abrir um outro slide para que a gente possa fazer a seguinte distinção. O que diferencia uma norma contida de uma norma limitada? Vocês vão ver onde eu quero chegar. A norma contida, então, ela não precisa, mas admite regulamentação. A norma limitada precisa de regulamentação para produzir os seus efeitos. Então, na norma contida, ela não precisa, por quê? Porque ela já produz efeitos. Ela já é aplicável, ok? Muito bem, vou trocar a cor da caneta agora para a gente diferenciar. Olha só. Se na norma contida, a norma já produz efeitos, ela já produz os seus efeitos, de forma ampla.
Lembra que o objetivo aqui da regulamentação é detalhar, é especificar. Então, se eu estou especificando, se eu estou tecendo minúcias, a regulamentação amplia o âmbito de aplicação ou restringe? Restringe. Então, eu tenho um universo amplo que é restringido pela regulamentação. Detalhado, especificado. Aí você fala, professor, é por isso que alguns chamam de norma constitucional de eficácia reduzida, restringível ou redutível, porque é amplo e a regulamentação vai restringir? Exatamente. Agora, a norma constitucional de eficácia limitada, olha que interessante. Ela produz efeitos? Quais são os efeitos? Nenhum, ela não produz efeitos. O que a regulamentação permite? Que ela produza de forma ampla os efeitos esperados. Então, o movimento é diametralmente oposto. Na eficácia contida é amplo e a regulamentação, o detalhamento restringe. Já na eficácia limitada, como não tem efeito, ele é nada, e a regulamentação permite a produção ampla dos efeitos. Então, vejam essa diferença, que ela é extremamente importante, porque em prova eles perguntam qual é a diferença lógica da norma contida e da limitada. É que uma amplia, outra restringe os efeitos. Muito bem. Agora, partindo desta ideia, a gente pode começar a trazer, a gente já viu que é básico, a gente pode trazer exemplos e detalhar um pouco melhor. Então, quanto à eficácia das normas constitucionais, posso ter eficácia plena, contida e limitada. Cuidado, hein? Existe norma constitucional sem eficácia? O entendimento é que não, que mesmo na eficácia limitada, a norma, apesar de não produzir todos os seus efeitos, ela tem regramento constitucional e, inclusive, ela não permite a supressão daquela regra geral e, sim, clama detalhamento. Então, há, sim, mesmo que seja uma eficácia, entre aspas, negativa, há, sim, eficácia. Muito bem. Cuidado que lá na frente, quando você for estudar o artigo 1º, parágrafo único, você vai recapitular o tema eficácia e aplicabilidade, mas você vai ter que distinguir lá na frente aplicabilidade de aplicação. E aí a gente vê isso melhor no momento oportuno. Então, veja só, o entendimento que prevalece hoje é que toda norma tem eficácia, tem essa força obrigatória por ser uma norma constitucional. O que varia, então, é o grau de aplicabilidade, se imediato ou se imediato. Tudo bem? Cuidado. As normas plenas, então, já são aptas de imediato, na entrada de vigor daquela norma e da Constituição, já produzem todos os efeitos que se espera daquele regramento. Então, são normas autossuficientes. Exemplo para as normas constitucionais de eficácia plena, também chamada de direta, imediata ou integral. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição. O artigo 5º, inciso 2 vai trazer a regra que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É o chamado princípio da legalidade. O princípio da legalidade em sentido amplo, ou o princípio da legalidade ao particular. Então, ao particular, vige a seguinte regra, o seguinte mandamento. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não houver uma lei que fale, faça ou deixa de fazer. Porque se não tiver lei, você é livre para fazer o que quiser. Você pode sair na rua e cantarolando e falando, eu sou feliz, né? Eu vou passar no concurso. Pode? Pode. Você é livre desde que a lei não
limite essa sua liberdade. Você pode sair na rua e falar assim, eu vou matar o prefeito da cidade porque ele não presta, Pode? Não, isso não pode. Você não pode ofender a moral, a honra, a imagem, você não pode praticar atos ofensivos, você não pode praticar atos que a legislação entenda como crime. Por quê? Porque a legislação prevê. Então você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba, não impeça. Ou também você pode fazer aquilo que a lei expressamente autorize que seja feito. Muito bem, então, esse dispositivo que diz, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa assim, não em virtude de lei, é norma plena. Por quê? Porque não precisa de regulamentação para entender que só a lei poderá restringir a liberdade. Então, não preciso de detalhamento. Esta norma ela já é autossuficiente. O princípio da legalidade, ele não vai admitir nenhum tipo de detalhamento, restringindo a sua aplicabilidade, ou até ampliando, porque não produz efeitos. Não seria o caso. Então, não posso restringir. Portanto, norma de eficácia plena. Dica. Todas as vezes que a norma constitucional vem e traz assim, na forma da lei, nos termos da lei, conforme a lei assim dispor. Então, todas as vezes que o constituinte trouxer essa expressão, vai ser ou uma norma de eficácia contida ou uma norma de eficácia limitada, porque o próprio constituinte já expressamente está dizendo que autoriza a regulamentação ou necessita aquela matéria de regulamentação. Muito bem, na norma de eficácia contida, quais são os sinônimos? Norma redutível, restringível, de integração reduzida. Cada autor acaba trazendo uma nomenclatura. Mas são aquelas que têm os seus elementos, mas a produção dos seus efeitos pode ser restringida em âmbito infraconstitucional para questões específicas, detalhando a matéria. Então, a aplicabilidade é imediata, porque já é apta a produzir os seus efeitos. É integral sempre absoluta? Não, por quê? Porque ela vai admitir essa regulamentação. Exemplo típico, não cai, despenca. Toda prova que cai norma de eficácia constitucional, cai o bendito do artigo 5º, inciso 13 da Constituição. É impressionante, então você tem que saber. Nem que seja para decorar. Que o artigo 5º, inciso 13 da Constituição é norma constitucional de eficácia contida. É o exemplo típico, trazido em praticamente todas as provas, inclusive. O artigo 5º, inciso 13, vai falar acerca da liberdade de ofício e profissão. Então, a Constituição estabelece o seguinte, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Quero dizer o seguinte, olha, você particular, você pode trabalhar no que você quiser, qualquer trabalho, qualquer ofício, qualquer profissão. Eu não te proíbo, a princípio, de exercer nada, claro, dentro dos limites da lei. Agora, a Constituição estabelece o seguinte na sequência, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Quando a Constituição diz atendidas qualificações profissionais que a lei estabelecer, o que a Constituição está querendo dizer para a gente? Que vão ter algumas profissões que vão ter, sim, qualificações profissionais diferentes das demais. Dou o exemplo da advocacia. Então, você faz faculdade de Direito, você se forma, você cola grau, você é bacharel em Direito, e você pode exercer a profissão de advogado? Resposta, não. Por quê? Porque você necessita de aprovação no exame da Ordem dos Advogados no Brasil. Se você não for aprovado na OAB e assim ganhar um respectivo número, você não pode exercer a advocacia nem consultiva, nem para falar para a sua vizinha se ela pode ou não mandar a empregada embora. Não pode fazer absolutamente nada. Eu falo que a única profissão que efetivamente, se você não faz alguma prova, você fica no lodo, né? Porque você fez uma graduação e não pode exercer absolutamente nada. Muito bem. Então, nesse caso, se questiona, já se questionou no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade do exame da OAB, porque onde já se viu, eu sou formado e aí eu não posso exercer a profissão. Então, gente,
Como o artigo 5º, inciso 3, é norma de eficácia contida, significa que a lei, porque a própria Constituição disse, pode regulamentar o tema. Pode detalhar, pode restringir, pode trazer as especificações técnicas para aquela profissão. O que eles estão fazendo? Restringindo. Por exemplo, a profissão de jornalista. Quem pode ser jornalista no Brasil? Qualquer pessoa. Ah, não, professora, quem fizer faculdade de jornalismo. Não. Por quê? Porque a lei não exige. Não há nenhum dispositivo no Brasil, nenhuma lei, que exija ao profissional jornalista a faculdade de jornalismo. Então não precisa. É livre. Agora, se houver uma lei dizendo, olha, só vai poder ser jornalista aquele que colar grau na faculdade de jornalismo. Aí sim há a restrição do exercício profissional. Como é o caso do médico, do dentista, do psiquiatra, e assim sucessivamente. Ok? Então, cuidado, o exame da OAB é constitucional por qual razão? Porque a lei estabelece essa limitação. Só pode exercer a profissão de advogado quem for aprovado no exame de ordem. Claro que teriam outras questões para serem discutidas. A gente está usando aqui o exemplo para essa finalidade. Ok? Então, como a Constituição estabelece a regra ampla e a lei pode vir e detalhar, restringindo os efeitos, essa norma é uma norma tipicamente de eficácia contida. E a norma de eficácia limitada, professora, diametralmente oposto, preciso da regulamentação para a produção ampla dos efeitos. Então, apesar da sua eficácia negativa, ela não produz efeitos até que haja a regulamentação. Vamos dar um exemplo, então. O artigo 5º, inciso 7 da Constituição, estabelece que é assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Inclusive, esse é um dispositivo que cai bastante, né, quando a pergunta é acerca de direitos e garantias fundamentais. Muito bem. A Constituição, então, estabelece que a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva é um direito. Vai ter. Então, todo mundo que estiver internado numa entidade civil ou militar, uma internação coletiva, por exemplo, um presídio, tem o direito constitucional à assistência religiosa. Muito bem. Só que a Constituição diz, é assegurada nos termos da lei. Se a lei não regulamenta, o exercício desse direito, como que na prática o indivíduo exerce? Não exerce. Ele existe, mas ele não produz efeitos. Se não houver a lei regulamentando, detalhando, dizendo a forma com que vai ser exercido, quais são as condições, em que parâmetros, simplesmente não haverá o exercício desse direito. Na prática, ele fica impedido. Ou seja, a lei vai regulamentar e vai permitir que esse direito seja exercido, ou, em outras palavras, usufruído pela parte. Ok? Muito bem. Agora, não se esqueça, desde a entrada em vigor da Constituição, esse dispositivo já produz efeitos. Ou seja, já é um direito. Mas ele ainda não tem aplicabilidade. Muito bem. Para terminar a temática, vamos falar agora do desdobramento que a doutrina faz acerca das normas de eficácia limitada. Então, a gente viu que as normas podem ser plenas, contidas ou limitadas. Muito bem. A doutrina faz uma subdivisão das normas limitadas, que eu vou esquematizar aqui. Vou abrir um slide para a gente poder esquematizar. Vamos lá. A norma limitada, e a gente já sabe o que ela pode ser subdividida em norma institutiva e programática. Institutiva e programática. Então, a norma limitada é aquela que precisa da regulamentação para produzir os seus efeitos.
Agora, essa norma que necessita de regulamentação para produzir os seus efeitos, ela pode ser institutiva ou programática. O que diferencia uma norma institutiva de uma norma programática? A norma institutiva é aquela que clama pela criação de instituições ou órgãos que possibilitarão os efeitos que a norma pretende. Então, é a criação de instituições, órgãos, entidades, para que a norma produza os efeitos almejados. Você fala, professor, não tenho a menor ideia. Olha só como é fácil. A Constituição estabelece o direito de todo mundo ter um advogado. Se você não puder pagar por um advogado, o Estado vai te fornecer um advogado. E o Estado deve, na sua estrutura, constituir, criar uma instituição que nós chamamos de defensoria pública. As defensorias públicas serão, então, as responsáveis pela defesa dos direitos e garantias dos menos apossados, ou seja, daqueles que não têm recursos financeiros para bancar um profissional por sua própria condição. Então, ele não tem como pagar um advogado. Então, o Estado, ele cria toda uma estrutura, toda uma instituição que vai permitir às pessoas o acesso a defensores, entre aspas, a advogados gratuitos, que poderão reivindicar os seus direitos. Muito bem. Agora, lá o artigo que vai falar acerca da defensoria pública, ele vai falar, olha, os estados devem criar as suas próprias defensorias. Muito bem, esta criação das defensorias, elas estão previstas no texto constitucional. Ótimo. Só que elas precisam ser realizadas. E se eu, para produzir os efeitos da norma, necessito criar um órgão, uma entidade, uma instituição, estou diante de uma norma institutiva, ou seja, é aquela que impõe ao próprio Estado, ao legislador ordinário, né, a elaboração de uma legislação e da criação de entidades que vão dar realidade à norma jurídica. Muito bem, já as normas programáticas são aquelas normas que, para produzir os seus efeitos, necessitam de programas de governo. Ou, em outras palavras, ações políticas para ganhar a sua totalidade de efeitos. Então, assim, eu preciso de programas, de políticas públicas, de ações estatais, de ações políticas, chame como chamar. Ou seja, eu preciso de atitudes práticas, de medidas, para fins de que essa norma produza os seus integrais efeitos. Dou um exemplo. Salário mínimo na Constituição. Então, o salário mínimo que está previsto no artigo 7º, inciso 4, tem uma série ali de garantias. Muito bem, adianta estar lá daquele jeito bonito no papel se não forem realizadas ações, programas, medidas que visem a implementar, a dar realidade àquela disposição? Não. Então, as normas programáticas são todas aquelas normas que instituem programas de ação para o Estado. É a necessidade de implementação de programas sociais, programas econômicos, políticas públicas, para que aquela teoria, aquilo que está no papel, ganhe realidade, ganhe aplicabilidade, ok? Então, na verdade, tanto a norma programática quanto a institutiva são normas limitadas. Só que uma depende de uma ação, uma depende de criação de órgãos, entidades, instituições, ou seja,
cria-se uma estrutura para fins de que aquela norma ganhe os seus efeitos. Já na programática, são literalmente mandamentos, ações, programas de Estado, ações governamentais que visam aí a produção integral e efetiva dos efeitos que são esperados pelo Constituinte, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula e já convido você para assistir o nosso próximo encontro. Obrigada pela atenção e até lá!